Olá, amigos da TV Justiça, está começando mais uma edição do Direito Sem Fronteiras. No programa de hoje vamos falar sobre o agravamento da crise no Oriente Médio, especificamente entre o Irã e a Arábia Saudita. Segundo os analistas internacionais, é a maior crise dos últimos 30 anos entre estas duas potências regionais. A tensão foi acirrada no começo do ano com a execução do clérigo saudita Nihi al-Nihi, condenado em 2014 por desobedecer à soberania saudita e por defender as causas xiitas. Em resposta à execução, os iranianos incendiaram a embaixada saudita no início do ano. Esse foi o estopim da briga entre os dois países. Por conta disso, as relações diplomáticas com o Irã foram rompidas novamente. O clérigo saudita Nihi al-Nihi era um grande crítico do regime da Arábia Saudita. Ele foi sentenciado à morte em outubro do ano passado, num julgamento classificado pela Anistia Internacional como repleto de falhas. Nihi al-Nihi foi executado no dia 2 de janeiro. O Ministério das Relações Exteriores iraniano acusou a Arábia de utilizar o conflito diplomático para atrapalhar as negociações sobre a guerra na Síria. Quais são os reflexos dessa crise para a política de paz do Oriente Médio? Como essa tensão interfere na crise do petróleo? Para responder a essa e outras perguntas, nós convidamos a vir aqui aos estúdios da TV Justiça Vicente Fonseca, doutor em Ciência Política, e Danílio Porfírio, pesquisador em Direito Islâmico. Muito obrigado, antes de mais nada, pela participação de ambos, pela gentileza de vir aqui aos estúdios da TV Justiça. Qual a relação deste conflito, desta tensão entre o Irã e a Arábia Saudita e aquela geopolítica que acontece, principalmente agora com a guerra na Síria? É possível se falar dessa pergunta? O tema é muito vasto. Eu vou tentar resumir. E eu poderia dizer que a raiz do problema, ela está aí vinculada ao ano de 632, quando o profeta, subiu no Barak, foi para Jerusalém, subiu ao céu, quer dizer, morreu para a humanidade. O Alcorão, que é o documento mais original que existe, do que foi transmitido pelo Jibril, anjo Gabriel, para o Maomé, é um documento de 288 páginas, que devia ter continuado a ser aperfeiçoado, como a Torá, como a Bíblia. E o Alcorão tem faltando um capítulo na sua estrutura, que é o direito político. O Alcorão não determina quem vai substituir politicamente o profeta. O profeta falece, e aí duas correntes nascem. Abu Bakr, o tio, e o primo e genro, marido da Fátima, o Ali. A partir desses dois caminhos nascem os sunitas, que a Arábia Saudita pertence ou segue o pensamento sunita, e o Irã segue o pensamento xiita, filosofia política xiita, filosofia religiosa, política. Sunita, ele estabelece que toda a evolução política do Islã deve seguir os costumes, as tradições políticas, quer dizer, sun quer dizer costume. E xiita quer dizer amigos do Ali, partidos do Ali. E isso explodiu em 630. O profeta morreu em 632, e em 680, Hussein, filho de Ali com Fátima, ele foi trucidado em Kerbala. Daí nasceu o rancor. Só complementando, né? Essa divisão, né? Entre xiismo e sunismo
que o professor aqui, Vicente nos expôs, mostra para aquele que quer analisar o Oriente Médio, e mais do que o Oriente Médio, o Islã, é que a identidade do homem muçulmano não é uma identidade fundada em critérios seculares, mas sim em critérios religiosos. Lembre-se que o princípio maior no Islã, além do princípio da Almah, do princípio da comunidade, é o princípio da Tawhid, o princípio da unidade. Não é uma unidade apenas entre criatura e criador, mas é uma unidade de sistema. Política, economia, estão todos atrelados à religião, a concepções religiosas. E, pois bem, quando nós falamos de sistema político, nós temos o sistema de califado, apresentado pelos sunitas, que significa o quê? Que o líder da comunidade de fiéis, após a morte do profeta Maomé, tem que ser eleito pela comunidade. Então, a comunidade de fiéis tem autoridade, né, conforme as tradições, as hadis, os ditos e feitos, as sunas, né, os costumes da comunidade. Então, o representante tem que ser eleito por essa comunidade de fiéis. Enquanto os xiitas, como o professor Vicente falou, que vem de Shin ou Shiit Ibn Ali, amigos ou partidários de Ali, não é? Eles defendem um outro regime político chamado imamado ou imamato, que defende a ideia do imã. Não se escolhe liderança no Islã. Deus, Alá, é que escolhe. E, em princípio, essa escolha está evidente numa descendência, num elo de sanguinidade, com Muhammad. Por isso, Ali, que é primo e genro do profeta, é casado com a filha do profeta. Então, você nota aqui não só uma distinção sobre valores de conduta e valores identitários dentro do próprio Islã, como também nós vamos perceber o quê? Vamos perceber distinções sobre modelos de sociedade e modelos de regime político. E essa é a essência do grande tensionamento entre a Arábia Saudita e o Irã. O Irã, como potência regional, representa o modelo xiita. E a Arábia Saudita representa o movimento sunita, em sua vertente talvez mais conservadora, que é o wahhabismo, né? Que é, na verdade, uma vertente do sunismo que começa a ser desenvolvida no século XVIII por Ibn Wahhab, né? Que é um emir ligado à família, a tradicional família Saud, que defende a rigidez quase literal na aplicação da Sharia. E o que é Sharia? São todas as fontes jurídico e religiosas do Islã, que são o Corão, os ditos e feitos do profeta, as hadis, a Sunnah, que são os costumes, e uma uniformização conceitual, que é do século X a XIII, que é a Ijma, que é o consenso dos sacerdotes. Podemos dizer, então, que essa tensão, especificamente entre o Irã e a Arábia Saudita, ela seria uma forma mais explícita desse conflito do que esses outros conflitos que acontecem, inclusive a própria guerra na Síria? Eu faço a pergunta aos dois. Na verdade, tudo é motivado, talvez, por esse tensionamento de ordem ideológica religiosa. Eu acho que a pedra fundamental de todo esse conflito que nós vemos entre o Irã e a Arábia Saudita, o professor tem razão, e dissertou de forma brilhante, né? Está na religião, né? Está focado na questão de domínio, né, da natureza humana, controle das forças da natureza, que é o que as pessoas se refugiam na religião, né, para ter resposta para controlar, né, as forças da natureza, as doenças, as ambições, né, como dizia Thomas Hobbes, né,
as paixões, né? Então se refugia na religião. Eu só até complementando, durante anos de exatamente 47 a 91, nós vimos o mundo sofrer um tensionamento entre duas grandes potências, motivado basicamente pelo quê, Cadu? Por ideologias. O Irã, eu até brinco com os meus alunos, professor Vicente, sim, que o Irã e a Arábia Saudita vivem há mais de 40 anos, podemos dizer assim, ou quiçá, né? Eu estou colocando 40 anos, que é o período pós-Segunda Guerra, né? Fim do colonialismo, sim, anteriormente, na Primeira Guerra, a questão do Império Otomano, o colapso do Império Otomano, mas o que nós vamos perceber? Que há uma guerra fria entre o Irã e a Arábia Saudita. Nós vamos para um rápido intervalo e, em seguida, continuamos a nossa conversa sobre o conflito entre o Irã e a Arábia Saudita e, claro, as outras questões que acabam incidindo sobre aquela região do Oriente Médio. É só um minuto, nós voltamos já. O Direito Sem Fronteiras está de volta e hoje estamos conversando sobre a crise entre o Irã e a Arábia Saudita, agravada pela morte do opositor saudita, o clérigo Nimr al-Nimr. A Arábia Saudita é um dos financiadores do chamado Estado Islâmico, ou Daesh, ou ISIS, de acordo com as nomenclaturas utilizadas para aquele movimento que ocorre na região. E combate o regime de Bashar al-Assad, que não é uma coisa nem outra, ele é alauíta. Ora, na realidade, o que está acontecendo é que essas duas grandes nações, né, se amparam na filosofia islâmica, na religião, né, para, de formas diferentes, né, exercer o poder hegemônico. A Arábia Saudita quer e tem tendências mais fortes para exercer um poder hegemônico a nível global. E o Irã é consciente disso. Ele quer também, a nação iraniana, o Estado iraniano, todo o seu aparato militar, não é? Conhece os seus limites e sabe que não pode ainda pleitear um poder hegemônico global, mas sim um poder hegemônico regional. Daí vem o conflito xiita-sunita. Ora, temos conflitos, já como sempre tivemos na região. O Daesh, o Estado Islâmico, não é? Apoiado, e hoje já adquiriu uma fortuna de 2 bilhões de dólares, é o patrimônio do Daesh, do Estado Islâmico, não é? E, por outro lado, o Irã mantém, não é, suporte, apoio ao Bashar al-Assad, não é? Mas também apoia no Líbano, né, o Hezbollah. Então, essas forças, essa energia despendida, né, que são transformadas em, digamos, a resultante delas nada mais é do que fatos políticos e econômicos que são gerados. Só que nós esquecemos de uma coisa. O Bashar al-Assad, como o Cadu falou, ele é alauíta, não é? Mas abre os braços para um financiamento, não é, forte do Irã, e se reforça para contrabalançar o esforço. Ora, o que é que a Arábia Saudita está fazendo? O poder da Arábia Saudita é enorme do ponto de vista do petróleo. Dentro da Arábia Saudita, né, a sociedade é formada por 16% de xiitas. Minorias xiitas. E 84% de sunitas. A concepção filosófica, já falamos aqui, o professor já falou, né, que são sunitas, os outros são xiitas. Mas, a partir daqueles 14%, eles querem irradiar o domínio no Iêmen, né, e nos países, né, dos Emirados Árabes. Catar, por exemplo. Catar, né, Dubai. Né, Oman. Né, os países do
Emirados Árabes. Então, esse jogo acirrado, não é, traz uma falta de estabilidade, ou desestabiliza o sistema econômico-financeiro regional, que pode ter como resultante, se isso se agravar, né, de afetar o sistema mundial. O sistema, o concerto das nações e o sistema econômico internacional. Por quê? A Arábia Saudita pode jogar petróleo no mercado e o petróleo chegar a 15. O Irã está se revigorando de um embargo, não é? Aí está o presidente do Irã, foi o Ayatollah, visitando a Itália, a Europa, a França, para se reequilibrar. Então, este jogo aí, ele pode não dar em nada, pode morrer aí, mas ele pode também, se não houver uma pressão, uma observação mais profunda das grandes potências mundiais, pode causar um desequilíbrio por conta do petróleo, que é a grande arma da Arábia Saudita. Aí vamos exatamente ao ponto que já é puxado a partir dessa análise do professor Vicente. Não interessa às grandes potências internacionais, ao mundo, um recrudescimento desse conflito. De forma alguma, Cadu, não há como. Primeiramente, volto assim, só para fazer um preâmbulo. Tudo começa com a Primavera Árabe, essa intensificação. Quando estoura a Primavera Árabe, nos idos de 2009, 2010, na Tunísia, nós vemos inicialmente o rastilho de pólvora se espalhar pelos países sunitas. Inclusive, quem lidera esse movimento, até então, vamos dizer, uma agremiação político-religiosa que se comprometia a modernizar o Islã a partir do Egito, que é a Irmandade Muçulmana, que a gente já conversou. Mas o que acontece? De alguma maneira, as minorias, quando eu falo aqui minorias, não são apenas minorias quantitativas, mas qualitativas, né? Oprimidas ao longo do Oriente Médio, vem motivo para o levante, entre eles 2 lugares, muito interessantes, que é o Catar, que eu falei, cuja maioria quantitativa é xiita, porém a governança é sunita. E no Iêmen. Então, o que eu estou mostrando aqui? Que, em princípio, esses 2 países estavam na esfera de influência da Arábia Saudita. E a Arábia Saudita viu essa influência sendo perdida em favor do Irã. Tanto que o que acontece? A Arábia Saudita injeta valores maciços em dinheiro nesses 2 países e apoia uma repressão aos movimentos de insurgência. No Catar deu certo. No Iêmen, até agora, não. Em contrapartida, a Arábia Saudita vê uma perspectiva de também expandir o seu elo de influência sobre o quê? Países do chamado arco xiita, que são Irã, Iraque, Síria e Líbano. Hoje o Iraque está sob administração da maioria xiita, que inclusive foi a causa da criação do Estado Islâmico, porque não houve um diálogo com a minoria xiita. A Síria, que é alauíta, que é governada por alauítas. Mas o alauísmo é tratado como uma vertente meio herética do imamado xiita. Então eles têm uma proximidade política e ideológica com o xiismo iraniano e o Hezbollah. Aí você estava falando que há de se falar de uma guerra fria regional, mas há uma complexidade. Toda Guerra Fria apresenta seus momentos de fervor. Isso. Né? Lembra que na época da Guerra Fria com os soviéticos e americanos, nós tivemos Guerra do Vietnã, Nicarágua, primaveras de Belgrado, né? Primavera de 56. Nós também temos o quê? Os nossos momentos de fervor. Que aí, no caso, é o quê? É o Estado Islâmico. O Estado Islâmico, ele é sunita. Fala-se de salafismo, que é uma vertente sunita fundamentalista. Eu digo a você, a predominância é o arabismo.
E o Estado Islâmico vê qualquer coisa que transcenda ou que não seja alinhado a essa linha como heresia. Esqueceram o discurso de tolerância que está posto no Corão. Sim. E partem para perseguição e até mesmo assassinato. E qual a principal vítima nessa perseguição promovida pelo Estado Islâmico? Os xiitas no Iraque, os xiitas na Síria e também os alauítas, drusos e outros. Onde se situam a partir daí aqueles personagens que já são atuantes neste contexto internacional e que já há até uma polêmica sobre a participação ou não deles, inclusive do ponto de vista militar, quer seja as potências ocidentais, capitaneadas pelos Estados Unidos, e a Rússia, e até mesmo a China, do outro lado. O que pode acontecer a partir daí em relação a esses personagens e a esse desenho que nós temos atualmente nessa situação? Já há um posicionamento muito claro de russos, chineses, União Europeia e americanos. Olha, finalmente um consenso entre diversos polos aí, pelo não interesse em prolongação de conflitos entre o Irã e a Arábia Saudita. Não há interesse. Não há. Os russos já têm um trabalho de combate à oposição. Olha só o que eu disse. Eu não disse Estado Islâmico. A oposição síria em favor do regime do Assad, articulado com a inteligência e até mesmo com contingência, pessoas, oficiais, iranianos na Síria. Os americanos buscam combater agora o inimigo da vez, que é o Estado Islâmico, Daesh, ISIS, que é um fator de desequilíbrio preponderante hoje no Oriente Médio. Vão conter a Arábia Saudita. Fiquem quietos, segurem as pontas. Porque a minha meta é o quê? Fazer paz com o Irã, porque o Irã quer sobreviver. Não nos esqueçamos, né, professor Vicente, que o Irã está, de um lado, com um Afeganistão, que até hoje é um barril de pólvora, e de outro, um Iraque que está sendo disputado pelo Estado Islâmico. Duas vertentes sunitas fundamentalistas. Porque também falar que sunismo é sinônimo de abertura e xiismo de fundamentalismo e radicalismo é um equívoco. Isso já ficou no passado. Agora tem gente que ainda usa os termos. Tanto que associavam os mujahidin do Afeganistão, na época, ao xiismo, quando na verdade a Arábia Saudita que financiava. Então esse é o primeiro ponto. Então, primeiro os americanos querem o quê? Pacificar-se com o Irã, porque o Irã é uma peça-chave para a pacificação daquela área de domínio do Estado Islâmico. Ele é um ponto de equilíbrio. É um ponto de equilíbrio. Infelizmente, nosso programa já está no final, temas bastante instigantes relacionados à região do Oriente Médio, sempre rende bons programas. Agradeço muito a presença de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça, o nosso Direito Sem Fronteiras de hoje ficando por aqui. Nós conversamos sobre o agravamento da crise entre a Arábia Saudita e o Irã e as consequências para a paz no Oriente Médio e no concerto internacional. Quem nos ajudou nesse debate foi Vicente Fonseca, doutor em Ciência Política, e Danilo Porfírio, pesquisador em Direito Islâmico. E você, amigo da TV Justiça, se quiser participar do nosso programa, envie a sua sugestão para o e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. E você também pode rever esta e outras entrevistas no site. Basta acessar tvjustiça.jus.br. Tchau, até a semana que vem.